Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite para você. Boa noite. Criminosos têm se passado por policiais federais para aplicar golpes por telefone. Em São Paulo, uma mulher perdeu R$140 mil depois de ser convencida de que era investigada. Tudo começou com uma ligação telefônica. A mulher, que prefere não se identificar, ouviu que era investigada. A suspeita, envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e de tráfico internacional de drogas. Se identificou como agente da Polícia Federal de São Paulo, com o nome de Carlos Augusto de Azevedo, e me convocando para prestar depoimento na Delegacia Federal aqui de São Paulo. Daí começou a pressão psicológica. Os criminosos enviaram documentos falsos de uma suposta investigação. Eles também passaram a dizer que iriam monitorar a rotina da vítima. Qualquer deslocamento seu, avisar a gente. Quando chegar em casa, avisar novamente. Nós temos pessoas nossas que vão estar a uma certa distância da senhora no seu encalço. Havia até um termo de confidencialidade. Ele me passou um termo com o brasão da República, dizendo que era sigilo absoluto, e me fez gravar um vídeo concordando no sigilo, que eu não procuraria nenhuma autoridade. Depois de várias conversas ao longo de 10 dias para convencer a vítima, os falsos agentes disseram que a conta bancária dela havia sido invadida e os investimentos transformados em transações ilegais. E para que a investigação avançasse e o problema fosse resolvido, haveria apenas um caminho: transferir todo o dinheiro disponível na conta. Ela fez várias transferências. Ao todo, foram R$140 mil. Pressionada, ainda converteu o dinheiro em criptomoedas. Os criminosos, para ocultar esse patrimônio e ser difícil depois de uma autoridade policial rastrear para onde foi esse dinheiro, eles pegam o valor total dessa transferência e tentam trazer e transformar em criptomoedas, pois se sabe que as criptomoedas são mais difíceis de rastrear. Em nota, a Polícia Federal afirma que não solicita dinheiro, não pede transferências bancárias e não realiza cobranças por telefone ou mensagens, e que, em caso de suspeita, denunciar imediatamente à Polícia Federal ou à polícia local. A vítima só descobriu que tinha caído em um golpe quando decidiu ligar para a PF. A pessoa que me atendeu lá e disse muito claramente: senhora, muitas pessoas de São Paulo estão ligando aqui para a gente, procurando essa pessoa, contando a mesma história. Isso é golpe. Eu me senti muito mal, muito, muito mal. Uma sensação de destruição total. Eu perdi tudo. Mulher arrastada por carro em São Paulo passa pela 5ª cirurgia em menos de um mês. Rio de Janeiro registra 2 assassinatos de policiais em menos de 24 horas. Exames indicam que ex-presidente Jair Bolsonaro está apto para a cirurgia desta quinta-feira. Véspera de feriado é marcada por acidentes graves nas estradas do país. Ucrânia aceita recuar tropas em novo plano de paz para a guerra com a Rússia. E o Jornal da Record mostra como os times com menor orçamento estão se preparando para o Paulistão 2026. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. A violência contra a mulher impõe um desafio às autoridades brasileiras. Só neste ano, mais de 4 mil mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio no país. São Paulo, infelizmente, é o estado com mais casos. Uma dessas mulheres é a jovem Tainara. Ela teve as pernas amputadas depois de ser arrastada por um carro. Nessa semana, quase um mês depois disso, precisou passar por nova cirurgia. São quase 30 dias de cuidados intensivos no hospital. Tainara Souza de Santos, de 31 anos, já passou por 5 cirurgias depois de ter sido atropelada e arrastada por 1 quilômetro na zona norte da capital paulista. Os médicos ligaram, pediram para a gente comparecer e lá chegando, sentaram com a gente, conversaram. A Thay não está respondendo
mas com as medicações, né? Ela se encontra muito debilitada mesmo. Tainara teve as 2 pernas amputadas. Douglas Alves da Silva, que teve um relacionamento casual com ela, foi preso. Ele alega que não a conhecia. Mas, segundo a investigação, Douglas quis atropelar a mulher e um amigo dela. Em relação a Tainara, ele foi denunciado pelo Ministério Público, ele é réu num processo hoje pela tentativa de feminicídio duplamente qualificada e tentativa de homicídio duplamente qualificada em relação ao Lucas, ao amigo da Tainara. Nos últimos dias, outros casos com histórias parecidas chamaram a atenção em São Paulo. No ABC Paulista, um homem inconformado com o fim do relacionamento sequestrou a ex-namorada e a levou a um motel. Horas depois, ao ver uma blitz de trânsito, ela saltou do carro para pedir ajuda. Léo Rogers Andrade jogou o veículo na direção da mulher e de um agente de trânsito. Os 2 foram atropelados. O agente caiu do viaduto e morreu. Camila teve de fazer um procedimento cirúrgico na perna. Aí na hora que ele falou, eu não vou te deixar viva, já passou um filme na minha cabeça. Eu falei, não sei se eu vou sair viva, não sei o que vai acontecer. Na hora que eu vi o giroflex, eu falei, é polícia. Se eu conseguir sair do carro, eu tô salva. Léo Rogers foi preso. Já em Osasco, a polícia procura por Wagner Santos, suspeito de matar a ex também depois do fim do relacionamento. Simone Oliveira tinha acabado de reformar o salão de beleza que é dona. No Brasil, este ano, a média é de 14 vítimas por dia. De janeiro a novembro, foram registrados mais de 4.700 casos de feminicídio e tentativa de feminicídio, alta de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. E é um tipo de crime que geralmente segue uma escalada de violência. Primeiro, nós temos uma violência moral, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, até uma violência física, para finalmente nós termos isso. Então, como nós vamos combater isso? Com prevenção, difundindo essa conscientização no tocante à violência contra a mulher. Em apenas 24 horas, 2 policiais militares foram assassinados em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Um dos casos aconteceu hoje de manhã durante uma tentativa de assalto. O sargento Belk Viana Tomás tinha 39 anos e trabalhava na Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Policiais Militares do Rio. O PM passava de moto por esta rua no Meier, na zona norte da cidade, quando foi abordado por assaltantes. Houve troca de tiros e um dos disparos atingiu o sargento. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um suspeito também ficou ferido no tiroteio e foi preso. Segundo a polícia, ele confessou ter feito o disparo contra o sargento. Ontem, outro PM já tinha sido assassinado na zona oeste. Este comerciante atendia clientes na calçada quando presenciou o tiroteio. Quando eu vi ali, vi um carro branco, eu saí para dentro também, porque estava dando tiro. Muito medo mesmo. De acordo com testemunhas, os tiros foram disparados por criminosos que pararam um carro ao lado do veículo onde estava o policial. Os atiradores deixaram o local sem levar nada. Os investigadores não descartam a possibilidade de execução. Agentes da Delegacia de Homicídios fizeram buscas por impressões digitais no veículo da vítima. Câmeras de segurança da região também devem ajudar na investigação. Desde o início do ano, no Rio, 67 agentes de segurança pública foram mortos, um aumento de 52% em relação ao registrado em 2024. Um tornado com chuva e ventos de até 100 km por hora provocou destruição na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. A prefeitura decretou o estado de emergência. Foi o segundo fenômeno registrado na região em 15 dias. O telhado da casa do seu Olário foi totalmente arrancado pela força do vento. 1 minuto mais ou menos. Rodeou, capotou tudo. Imagens aéreas mostram a dimensão dos estragos. O município, a 120 quilômetros de Porto Alegre, também foi atingido por chuva forte. Cerca de 100 pessoas tiveram que deixar as casas.
O tornado com ventos acima dos 100 km por hora causou estragos em diversas comunidades do município. O interior de Farroupilha foi a área mais atingida. Pelo menos 20 casas foram destelhadas ou sofreram algum tipo de destruição. O fenômeno foi o segundo registrado na região da Serra Gaúcha em um intervalo de 15 dias. Uma escola de ensino fundamental também teve o telhado arrancado. Os alunos estavam de férias. Que foi de 30 segundos a 1 minuto, de uma faixa bem específica, mas aonde pegou essa faixa do tornado, realmente a destruição foi muito grande. O teto da garagem, que havia sido reformado há pouco tempo, não resistiu à força do vento. 3 veículos que estavam aqui, foram completamente destruídos. O telhado veio abaixo, tijolos também. Perda total. Um caminhão que também a gente tinha aqui na parte mais abaixo da propriedade, também ele foi erguido do chão e deslocado. A família do Wagner está em segurança e ele resolveu ajudar os vizinhos. Quando a pessoa pode, tem que ajudar o próximo, né? Tem que de boa fé. Pelo menos 18 municípios reportaram danos provocados pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde o domingo. Em Santa Catarina, uma tempestade também provocou ventos de 100 km por hora no município de Lages. No início da semana, um tornado também foi registrado na fronteira entre o Paraná e o Paraguai. Em meio à destruição, os moradores do sul do país buscam esperança neste final de ano. Não é dentro do ideal, do que a gente gostaria, mas a gente vai estar unido e forte como a gente sempre foi. Hora da previsão do tempo. Lidiane Sayuri já está com a gente. Oi, Lid, boa noite. Tornados são fenômenos previsíveis? A chance disso acontecer nos próximos dias? Oi, Cris. Infelizmente, esse tipo de fenômeno bem localizado se forma muito rápido, da mesma forma que perde força também. E não há como prever com antecedência. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. A única certeza que podemos dar é de que esse calorão no Brasil segue até domingo, quando a chuva deve voltar com mais intensidade, principalmente sobre o Sudeste. No Rio de Janeiro, o dia de Natal segue com tempo firme, sol e calor de até 40 graus. Em São Paulo, há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, além da possibilidade de recorde histórico de calor para dezembro, com 36 graus ou mais. Em Florianópolis, alerta para temporais e máxima de 34. Hoje, a maior quantidade de chuva caiu sobre o Pará. As imagens de satélite mostram grandes nuvens cobrindo o norte do Brasil. Amanhã, uma frente fria provoca temporais com raios, ventania e risco de queda de granizo entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. No centro-norte do país, a circulação de ventos quentes e úmidos mantém a chuva forte. No restante do Brasil, o calor predomina e não podemos descartar pancadas isoladas de chuva. Em Porto Alegre, faz 31 graus à tarde. Em Vitória, 32. 27 em Brasília. 24 em Rio Branco e até 29 em João Pessoa. Tempo Delivery. O Raimundo é de Heriutaba, no Ceará. Boa noite, Raimundo. Quinta-feira com períodos de céu fechado e até 31 graus. Entre sexta e sábado, sol entre muitas nuvens, com chuva passageira pela manhã e à tarde. Faz até 32. A Ana quer saber se vai dar sol em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Oi, Ana. Sim, até sexta, sol com céu limpinho e até 30 graus. No sábado, as nuvens entram em cena e à tarde faz até 29 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigado, Lid. A gente já está voltando com o resultado de exames que apontam o ex-presidente Jair Bolsonaro tem condições de fazer cirurgia amanhã. E também o perigo nas estradas. O país tem sequência de acidentes na véspera do feriado. A
Controladoria Geral da União apontou uma redução indevida de R$1 bilhão na dívida dos Correios sobre ações judiciais. Basta dizer que entre janeiro e setembro, a estatal acumulou um déficit de 6 bilhões. Um dos principais fatores que levaram os Correios a uma crise financeira profunda foi o crescimento de despesas com dívidas judiciais. Uma auditoria da Controladoria Geral da União no balanço contábil de 2023 da estatal apontou que a empresa eliminou artificialmente um passivo trabalhista, reduzindo de mais de R$1 bilhão para apenas R$18 o valor registrado. A dívida é referente a 18 ações coletivas trabalhistas movidas por sindicatos e trabalhadores, que cobram diferenças salariais acumuladas ao longo dos anos. A estatal passou a considerar cada ação pelo valor simbólico de R$1. Se a Justiça decidir de forma contrária aos Correios, a estatal poderá ser obrigada a recolocar o montante no balanço, agravando o rombo da empresa. A manobra, segundo técnicos da CGU, não se encontra em conformidade com os princípios e as normas contábeis vigentes. Tal procedimento resultou em um registro contábil que não reflete com fidelidade a obrigação presente da entidade. O prejuízo dos Correios passou de R$633 milhões em 2023 para R$2 bilhões e 600 milhões em 2024. De janeiro a setembro deste ano, o déficit acumulado chegou a R$6 bilhões, podendo ser de R$10 bilhões no acumulado do ano. Especialistas defendem que, se nada for feito para gerir melhor os recursos dos Correios, há risco de falência. Gerir melhor esses recursos e analisar onde estão esses déficits para conseguir cumprir com os seus pagamentos, porque senão vai se tornar inviável completamente, correndo o risco de o próprio Correios, mesmo sendo uma empresa estatal, ter que declarar falência. Em nota, os Correios afirmaram que a atual gestão, que assumiu a direção em setembro, está adotando todas as medidas necessárias para garantir maior transparência e legitimidade aos resultados da estatal. Deixa eu te contar que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, marcou para o dia 30 de dezembro agora uma acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Eles vão ser ouvidos no inquérito que apura supostas fraudes financeiras nas duas instituições. O diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, também participa dessa audiência. Toffoli quer esclarecer divergências nos relatos dos investigados. Veja ainda hoje, galpão na Grande São Paulo era usado para adulterar bebidas. E ainda, os cuidados que você precisa ter antes de deixar a casa vazia nesse verão. Uma casa que era usada por uma organização criminosa como laboratório de drogas e depósito de armas foi alvo de uma operação das polícias de São Paulo e da Bahia hoje. Um líder do grupo foi preso. A casa luxuosa no litoral norte baiano escondia um vasto material ilegal. Segundo a polícia, o local funcionava como depósito estratégico para a distribuição de drogas e armas pelos bairros de Salvador. As equipes apreenderam 50 quilos de cocaína e 3 fuzis escondidos em malas e até dentro do sofá. Também foram encontrados documentos que reforçam a ligação do material apreendido com Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o europeu. Ele seria o responsável por articular ações criminosas pelo país. Ele é um principal articulador do transporte de drogas e de armas e também é o principal articulador de alianças dessa organização criminosa de São Paulo com as organizações criminosas locais. O europeu já tinha sido preso no início do mês em Salvador, mas foi liberado na audiência de custódia. O novo mandado de prisão foi cumprido em Campinas, interior de São Paulo, quando o suspeito já se preparava para fugir, após a descoberta do laboratório de drogas aqui na Bahia. Ao longo de 2025, foram 189 lideranças alcançadas e com o europeu agora 190. Das lideranças criminosas identificadas no estado da Bahia, mais da metade já se encontram custodiadas e os demais fora do estado da Bahia. Quase 400 quilos de skunk foram apreendidos em uma operação da Polícia Federal no Pará. 2 suspeitos foram presos.
Os pacotes de vários tamanhos somam 380 quilos. A droga estava escondida debaixo de uma lona numa caminhonete parada em um posto de combustíveis. Foi na BR-316, em Santa Maria do Pará. O skunk é mais potente e concentrado do que a maconha convencional. Uma pessoa morreu num incêndio numa escola de samba no Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados pouco depois do meio-dia para combater as chamas na quadra da escola de samba Gato de Bom Sucesso. Isso aí é Complexo da Maré, zona norte do Rio. Um homem foi resgatado, levado para um hospital, mas não resistiu. Como havia fogos de artifício na quadra, as chamas se espalharam rápido, consumiram 70% das fantasias. O vulcão Kilauea entrou em erupção no Havaí e expeliu lavas que chegaram a 30 metros de altura. As imagens foram capturadas ao vivo pelas câmeras do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O fenômeno aconteceu à noite. O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo. Um terremoto de magnitude 6,1, numa escala que vai até 10, atingiu Taiwan. Câmeras de segurança registraram o momento em que o tremor foi sacudindo mercados. Vários produtos caíram das prateleiras. Esse abalo também atingiu prédios residenciais, inclusive na capital, Taipei. Não há relato de mortos ou feridos. O Jornal da Record faz agora uma rápida pausa para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós voltamos logo em seguida com um alerta para o risco de acidentes nas estradas. Nós tivemos diversos casos de ontem para hoje que, lamentavelmente, aconteceram nas rodovias brasileiras. Estamos de volta para você saber que já está no Diário Oficial da União, hein? É o decreto que estabelece o novo valor do salário mínimo em R$ 1.621, valor que entra em vigor em 1º de janeiro. Esse é um aumento de 6,79% em relação ao valor anterior, diferença de R$ 103. 2 homens foram presos e centenas de garrafas de bebidas adulteradas apreendidas em um galpão na região metropolitana de São Paulo. O cerco aos falsificadores aumentou depois da onda de intoxicações por metanol, que já provocou 24 mortes no país. Com a chegada das festas de fim de ano, o alerta é para redobrar a atenção na hora da compra. Era nesse galpão em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, que as bebidas eram adulteradas. Os criminosos trocavam rótulos e tampinhas das garrafas para vender bebidas de qualidade inferior. Centenas de caixas prontas para venda foram apreendidas. 12 suspeitos foram presos em flagrante. O cerco aos falsificadores aumentou este ano, depois da onda de intoxicações por metanol. Em 2025, o Ministério da Saúde confirmou 74 casos de intoxicação por bebidas adulteradas, com 24 mortes. São Paulo lidera as ocorrências. Foram 51 casos e 11 óbitos. Outras 8 mortes ainda estão em investigação. Um dos principais riscos é o metanol, um solvente industrial proibido para o consumo humano. Quando ingerido, pode provocar falência de órgãos, danos ao sistema nervoso, cegueira e até a morte. Especialistas alertam que, além do perigo de se consumir metanol, bebidas adulteradas podem estar contaminadas, já que são produzidas em galpões sem qualquer controle sanitário. São garrafas que carregam bactérias, fungos e agentes biológicos, representando novos riscos para a saúde. O risco é de você causar uma infecção intestinal muito grave, como beber uma água não potável, como beber uma água de esgoto. Segundo a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, a crise do metanol impactou diretamente o mercado legal. As vendas caíram 17% em comparação com o ano passado. Para ajudar o consumidor a se proteger, a entidade lançou o site Bebida Legal, que indica revendedores cadastrados na indústria. A orientação também é ficar atento a sinais de adulteração, como lacres violados, rótulos mal colados, arranhões na garrafa e preços muito abaixo do mercado. Preço muito baixo é um sinal de que esta bebida tem uma
procedência de mercado ilícito. Se você vai para um lugar que é onde esse produto, você não sabe a origem disso, é melhor não arriscar. A polícia de Minas Gerais tenta recapturar 3 detentos que fugiram de uma penitenciária com alvarás de soltura falsos. Há 15 dias, eles tinham sido presos justamente por fraudar o sistema do Conselho Nacional de Justiça. 4 detentos saíram pela porta da frente deste presídio em Belo Horizonte. Até agora, apenas Júnior César Silva foi recapturado. Ricardo Lopes de Araújo, o Anderson Henrique Salomão e Nicolas Henrique Silva estão foragidos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a soltura só foi possível porque senhas de integrantes do Judiciário foram usadas de forma fraudulenta para acessar o sistema e criar alvarás de soltura falsos. O Tribunal de Justiça de Minas cancelou os documentos e já expediu novos mandados de prisão. Os 4 homens tinham sido presos no início de dezembro justamente por usar dados de integrantes do Judiciário Mineiro, inclusive de juízes, para aplicar golpes e fraudar o sistema do CNJ. 40 milhões de reais foram bloqueados das contas dos investigados. O vice-governador afirmou que o cumprimento das próximas ordens de soltura vai atrasar no Estado para garantir a autenticidade das decisões judiciais. Se eu receber um alvará de soltura, o judiciário está dizendo que aquela pessoa não tem que ficar presa. Mas nós vamos criar um procedimento de retardamento do cumprimento para que a gente dê ao judiciário condição de revalidar, porque o sistema deles está efetivamente invadido pela criminalidade. O CNJ afirmou que não houve invasão hacker e negou qualquer indício de falha no sistema. Este especialista em segurança pública aponta a necessidade de uma conferência mais minuciosa dos documentos expedidos pelo Judiciário. Essa verificação de segurança, ela é necessária para que outros fatores, outras situações como essa não aconteçam. O prejuízo é muito grande para a sociedade. Essa fragilidade precisa ser detectada e superada imediatamente. Sabe aquele adesivo nos carros que pergunta como é que eu estou dirigindo? Muita gente pode não se orgulhar. Mais de 60 mil infrações de trânsito foram registradas nas rodovias federais do país, agora em viagens feitas às vésperas do feriado. Entre as principais irregularidades estão os licenciamentos vencidos e as ultrapassagens pela contramão, que podem provocar acidentes gravíssimos. José é caminhoneiro e vive na estrada. Ele conta que já viu muitas situações perigosas no trânsito durante as viagens pelo Brasil. Muito corte pelo encostamento, né, que não pode, né? A imprudência de muitos motoristas coloca vidas em risco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 135 pessoas morreram e mais de 1.800 ficaram feridas em acidentes de trânsito no Brasil entre os dias 16 e 22 de dezembro. Goiás é um dos estados com mais mortes nas estradas federais. Fica atrás apenas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Neste fim de ano, a PRF intensificou as operações nas rodovias para identificar irregularidades e, com isso, tentar reduzir a quantidade de acidentes. Em uma semana, 61 mil infrações foram registradas. Os veículos com licenciamento vencido lideram a lista. Um dos flagrantes aconteceu na cidade de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. A documentação do carro venceu há 5 anos e a do motorista há 21. O balanço da PRF mostra ainda que as ultrapassagens proibidas pela contramão e o excesso de velocidade estão entre as infrações mais comuns. O pessoal fica muito agoniado, questão de atraso aí para Natal, final do ano, então a velocidade eu acho que é a imprudência maior que tem. Este motorista foi parado na blitz e o teste do bafômetro deu negativo para o consumo de álcool. A gente tem que ter o cuidado, a atenção, né, e sempre atento na pista, porque a gente não sabe o que pode vir, um animal ou um veículo um pouco mais acelerado. Atenção e prudência, não é? As fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, como essa que a gente acabou de ver na reportagem, são muito importantes porque realmente podem salvar vidas, não é, Edu? Não à toa, Cris, a gente sempre fala sobre isso. Diversos acidentes graves de trânsito aconteceram pelo Brasil de ontem para hoje, das mais diferentes formas. Um deles foi ontem à tarde, em Santa Catarina. Olha aí na contramão, meu Deus do céu, cara! Esse vídeo foi gravado por um caminhoneiro que dirigia pela BR-101 na cidade de Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina. Rapaz do céu, só Jesus na causa!
No flagrante é possível ver um carro avançando na contramão da rodovia, por onde passam veículos em alta velocidade. E vai na contramão, meu Deus! Protege, senhor! O motorista do carro era um idoso de 76 anos. Cuidado, rapaziada! Pé de breque na contramão aí, ó! Sentindo Porto Alegre aí, ó! Ele continua dirigindo por muito tempo no sentido contrário, até que de repente bate contra outros carros. Meu Jesus amado! Oscar Lima Reus, motorista que provocou o acidente, não resistiu aos ferimentos. Morreu no local. 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Muito triste isso. E a gente lembra que usar o celular ao volante não é nada prudente e também causa acidentes. No interior de São Paulo, o motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e o veículo tombou na pista. 3 pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã nesta alça de acesso a uma rodovia em Jaboticabal. Bárbara Costa, de 30 anos, e uma criança de 2 morreram no local. 31 vítimas foram socorridas. 6 que estavam em estado mais grave foram levadas a hospitais da região. Uma delas não resistiu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tacógrafo registrou que, no momento do acidente, o ônibus trafegava a 100 km por hora em um trecho em que a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Em Mato Grosso do Sul, 2 pessoas morreram. 38 ficaram feridas no tombamento de outro ônibus. O ônibus saiu de Cuiabá, Mato Grosso, com destino a Cascavel, no Paraná, mas tombou na BR-163, na altura do município de Sonora. Um homem de 83 anos e uma mulher de 66 morreram no local. As vítimas em estado mais grave foram levadas a hospitais da região. As causas do acidente estão sendo investigadas. A Polícia do Espírito Santo procura pelo motorista de uma caminhonete que provocou um acidente que matou 4 pessoas de uma mesma família: pai, mãe e 2 filhas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro com as 4 vítimas foi atingido por uma caminhonete que ia no mesmo sentido na madrugada de hoje. O veículo da família foi arremessado para a pista contrária, onde atingiu a lateral de outro carro e bateu de frente contra um terceiro. Depois do acidente, o motorista da caminhonete fugiu do local. O acidente foi no quilômetro 95 da BR-101, na altura de Jaguaré, no Espírito Santo. As vítimas são Denis Carlos Rolim, de 47 anos, a mulher dele, Valdenice Alves de Oliveira, de 39, e as filhas, Débora Vitória, de 10 anos, e Sara Cristina, de 7 anos. O flagrante vem agora de Pernambuco. Uma câmera de segurança mostrou a batida entre um carro e um ônibus. Na imagem, você consegue ver o momento em que o carro entra na frente do ônibus, que não consegue frear e bate no veículo. Uma pessoa morreu, 2 ficaram feridas. Esse acidente aconteceu hoje de manhã na cidade de Carpina, em Pernambuco. Jair Bolsonaro está internado no Hospital Particular de Brasília para a 8ª cirurgia. Preso desde 22 de novembro, esta é a primeira vez que o ex-presidente deixa a prisão. O comboio saiu da Superintendência da Polícia Federal em Brasília por volta de 9h30 da manhã. O ex-presidente foi levado para um hospital particular, que fica a menos de 4 quilômetros de onde ele é mantido preso. Foi um trajeto rápido e discreto com a escolta, seguindo as determinações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a cirurgia. De acordo com a família, o ex-presidente tem muitas crises de soluços. Alegando dores, Bolsonaro vai passar por uma cirurgia de hérnia na região da virilha. Ele fez exames pré-operatórios e a equipe médica avaliou que o ex-presidente está apto para a operação, mas apresenta quadro de ansiedade e depressão. O presidente está deprimido um pouco pela situação que ele está passando, bastante ansioso. A ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso. Nós estamos mantendo a mesma medicação que ele estava, um cuidado especial com a alimentação, mas tem fatores que fogem do nosso controle, que é o sistema nervoso central dele.
Jair Bolsonaro tem uma hérnia inguinal bilateral. Ela acontece quando um órgão ou tecido sai da posição normal por uma parte mais fraca da parede muscular, o que forma uma saliência. No caso de Bolsonaro, isso aconteceu dos dois lados na virilha. A hérnia provoca dor, desconforto e inchaço. Segundo a equipe médica, a cirurgia para a correção da hérnia tem duração de 4 horas e é considerada de baixo risco. Depois da operação, o ex-presidente deve ficar internado de 5 a 7 dias. O cirurgião de Bolsonaro explicou que também será feito um outro procedimento no diafragma para melhorar a crise de soluços. A cirurgia das hérnias não vai atuar nas crises de soluço. A cirurgia da hérnia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliar ele novamente, avaliar do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de um procedimento anestésico, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico, que é uma anestesia do nervo que inerva o diafragma. Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, esteve cedo no hospital, mas ficou do lado de fora. Nunca é um procedimento simples. A princípio seria se ele nunca tivesse tomado uma facada, mas a gente sabe que o intestino dele é totalmente debilitado. Nós vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Tiago Nolasco acompanha a situação do ex-presidente. Ele vai conversar com a gente direto do hospital onde Bolsonaro está internado. Olá, Tiago, boa noite. Está confirmado o procedimento para amanhã, é isso mesmo? Isso mesmo, Cris. Boa noite para você, para o Edu e para todos que estão nos assistindo. A cirurgia está programada para esta quinta-feira, dia de Natal, às 9 horas da manhã. Agora, 4 dos 5 filhos do ex-presidente estão autorizados a visitá-lo aqui no hospital. O único que não teve o nome incluído na autorização do ministro Alexandre de Moraes é o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A esposa Michele Bolsonaro pode ficar com o ex-presidente durante todo o período. O ministro Alexandre de Moraes determinou que as visitas não podem entrar no quarto com celulares e computadores e que policiais federais fiquem de prontidão aqui no hospital 24 horas por dia. A cirurgia de hérnia tem previsão de duração de cerca de 4 horas e a equipe médica vai divulgar boletins diariamente enquanto o Bolsonaro estiver internado aqui no hospital sobre o estado de saúde do ex-presidente. Cris, Edu, é com vocês. Obrigado, Tiago. A gente acompanha. Noticiário internacional. Os Estados Unidos estão prestes a apreender um terceiro petroleiro venezuelano no Caribe. A ação faz parte do bloqueio determinado pelo presidente Donald Trump contra navios que atendem ao governo de Nicolás Maduro. A apreensão do terceiro petroleiro venezuelano pode acontecer assim que chegarem mais helicópteros e equipes capazes de alcançar o navio em movimento. O comando da embarcação, identificada como Bela 1, já teria recusado uma abordagem americana. A ação faz parte do bloqueio determinado por Donald Trump de todos os petroleiros que operam em terminais da Venezuela. 2 navios já foram apreendidos. Segundo os Estados Unidos, a exportação de petróleo é usada por Nicolás Maduro para financiar o narcotráfico, além de apoiar grupos terroristas. Sistemas de rastreamento mostram que navios a caminho da Venezuela deram meia volta e outros, carregados de petróleo, continuam parados nos portos do país. A venda de petróleo é a maior fonte de renda da Venezuela e a China é o maior comprador. Diante da pressão americana, Nicolás Maduro teria considerado manter militares venezuelanos armados dentro dos navios, o que aumentaria o risco de um confronto militar direto com os Estados Unidos. Desde setembro, o governo americano mantém uma ampla força militar no Caribe, com um porta-aviões e milhares de fuzileiros, além de navios de guerra e caças. Hoje, um navio cargueiro da Marinha Americana atracou na ilha de Porto Rico, a cerca de 900 quilômetros de Caracas. Ontem, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou uma lei que pune com até 20 anos de prisão quem apoiar ações definidas pelos parlamentares como pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais. Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador da Venezuela, Samuel Moncada, acusou os Estados Unidos de extorsão
e recebeu apoio dos representantes da China e Rússia. Já o embaixador dos Estados Unidos, Mike Waltz, informou que as sanções serão aplicadas na máxima extensão para privar Nicolás Maduro de recursos. O governo dos Estados Unidos impôs restrições de visto a 5 cidadãos europeus que teriam pressionado as redes sociais a apagar conteúdos. A medida impede a entrada no país do ex-comissário da União Europeia, Thierry Breton, e de mais 4 representantes de organizações europeias. Eles são acusados de usar os cargos para coagir as plataformas a removerem publicações. Além de Breton, que foi responsável pela articulação de regras mais rígidas de moderação na Europa, a lista inclui líderes de grupos contra a desinformação online. Para o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, as ações desses grupos prejudicam a liberdade de expressão. A União Europeia declarou que as regras são justas e têm como objetivo tornar a internet mais segura. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que as medidas dos Estados Unidos são intimidatórias e que a Europa vai defender suas próprias regras. A Ucrânia apresentou um novo plano para tentar encerrar a guerra com a Rússia. A proposta foi negociada com os Estados Unidos e já foi enviada ao presidente Vladimir Putin. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos avançaram na elaboração de um plano de paz com cerca de 20 pontos. O documento prevê garantias internacionais de segurança, limite de 800 mil soldados para as forças ucranianas e medidas específicas para as regiões ocupadas ou em disputa por tropas russas. O plano prevê ainda congelar a linha de frente atual em Luhansk, Donetsk, Zaporíjia e Kherson. Cada parte mantém o território que controla atualmente, enquanto vão ser criadas zonas desmilitarizadas. Essas áreas vão ser supervisionadas por forças internacionais para evitar confrontos diretos. A usina nuclear de Zaporíjia seria gerida conjuntamente pela Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, sob supervisão internacional. O plano também pede a retirada das tropas russas de outras regiões. Zelensky quer se reunir com o presidente Trump para discutir os pontos mais sensíveis do acordo. A Rússia confirmou o recebimento do documento e informou que analisa o conteúdo. O primeiro-ministro de Israel afirmou hoje que vai investir o equivalente a mais de 600 bilhões de reais para a fabricação de armamentos na próxima década. Benjamin Netanyahu disse que não quer depender de outros países e que Israel tem que se esforçar para construir uma indústria bélica para reduzir a dependência, inclusive de aliados. A declaração do premier acontece em meio às negociações para a segunda fase do cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. O governo não quer que o processo avance até que o último refém seja trazido de volta. É o corpo do militar Rangvili, que foi morto nos ataques do Hamas em 2023 e levado para Gaza. Hoje, a mãe dele afirmou: se não insistirmos que o acordo seja cumprido totalmente, corremos o risco de perder Ram para sempre. Ela disse também que vai acompanhar Netanyahu em uma reunião na semana que vem nos Estados Unidos. Os dois devem se encontrar com o presidente americano Donald Trump. O objetivo é evitar que a segunda fase do cessar-fogo comece antes da devolução do último corpo. O governo israelense conversa com países mediadores para definir o resgate. Netanyahu também deve aproveitar a reunião com Trump para discutir detalhes da próxima etapa do acordo. A recusa do grupo terrorista Hamas em entregar as armas e a dificuldade na criação de uma força internacional para a região estão entre os obstáculos da segunda fase. Hoje, na faixa de Gaza, um militar israelense ficou ferido depois do carro que ele dirigia passar por cima de um explosivo na estrada. Israel considera o caso uma nova violação do cessar-fogo e prometeu uma resposta. Um caminhão-tanque explodiu ao bater em outro caminhão numa rodovia da Itália. O acidente aconteceu logo depois que o caminhão-tanque foi abastecido com gás. Equipes de resgate isolaram a área. A pista ficou bloqueada por algumas horas. A explosão danificou trechos da rodovia, de um restaurante e também de um posto de serviço, mas ninguém se feriu. O acidente foi no sul do país, entre Roma e Nápoles.
Dia 10 de janeiro começa o Campeonato Paulista, que novamente será destaque aqui na Record. Por enquanto, os times que também disputam a Série do Brasileirão estão de férias, mas os outros clubes estão treinando intensamente. É tempo de ficar ansioso. Será um momento importantíssimo para os times que não têm um calendário tão pesado, né? A Paloma Totti está com a gente para mostrar como é que é essa realidade, hein? Boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. Equipes como o Primavera, o São Bernardo e a tradicional Portuguesa não têm férias. Para eles, o Paulistão vai ser uma grande vitrine para tentar se destacar no cenário do futebol. Para eles, o Campeonato Paulista começa muito antes de janeiro. Com um calendário mais tranquilo, times de menor expressão têm mais tempo para fazer a pré-temporada, aprimorar a parte física e estrear bem na competição. A Portuguesa, por exemplo, começou a preparação em novembro para a estreia diante do atual vice-campeão e um dos favoritos, o Palmeiras. E nós tendo essa vantagem de preparar antes, de organizar antes, e aproveitar essa vantagem de ter um início de preparação aí um pouco mais longo, para que a gente consiga ter bons resultados já no início do Campeonato Paulista. Com um calendário menor de apenas 11 jogos e novo formato de disputa, agora de pontos corridos, a competitividade do Paulistão aumentou e a responsabilidade dos times também. Nossa tabela ficou uma tabela duríssima enquanto a adversários. A gente termina a primeira fase, se eu não me engano, com 3 confrontos diretos de Série A. Em 98 anos de história, o Primavera se prepara para disputar pela primeira vez a elite do futebol paulista. Mas a novidade não fica apenas nas 4 linhas. Rafael Marques está há 4 anos no clube, 1 ano como jogador e 3 anos como auxiliar técnico. Agora fará sua estreia como treinador da equipe. Porque auxiliar é uma coisa, treinador é outra, né? O treinador está na frente de tudo. Sempre estive preparado para esses momentos, né? Eu já cheguei até a comentar, pronto, quem vai dizer é o campo, é o trabalho. Então, assim, estou muito motivado, como sempre tive. Primavera, Portuguesa e São Bernardo estreiam no Paulistão no sábado, dia 10 de janeiro. O clássico entre Portuguesa e Palmeiras terá transmissão da Record, R7 e Record Plus, com exclusividade na TV aberta. No mercado da bola, São Paulo e Atlético Mineiro acertaram a chegada de reforços. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita. O acerto de 5 anos vai ser assinado depois que ele fizer os exames médicos nos próximos dias. Já o São Paulo fechou a contratação do goleiro Carlos Coronel, da seleção do Paraguai. Coronel tem vínculo com o New York Red Bull, dos Estados Unidos, até o fim do ano. O goleiro de 28 anos nasceu em Corumbá, em Mato Grosso, mas se naturalizou paraguaio. O jogador chega para disputar a posição com o titular Rafael. Eu fico por aqui. Um Feliz Natal para vocês também, Cris, Edu. Para você também, querida. Obrigada. Feliz Natal, amiga. A gente está aqui com mais um alerta para você agora, viu? Com essas festas de fim de ano, o fluxo de pessoas aumenta e muito nos condomínios. E é no meio dessas visitas que criminosos estão tentando encontrar brechas na segurança dos prédios para roubar apartamentos. Entre janeiro e outubro, o estado de São Paulo registrou mais de 4.500 casos de invasões. Especialistas reforçam que tecnologia, treinamento e principalmente a atenção dos moradores são essenciais para prevenir os crimes. As câmeras de segurança de um prédio em Pinheiros, área de alto padrão da capital paulista, registraram a chegada do criminoso. Ele se passa por morador e consegue entrar. Vai até o elevador de serviço e sobe. Repare que ele parece bem à vontade, sem nenhuma preocupação. No apartamento, o homem arromba a porta e invade. Poucos minutos depois, ele desce com uma bolsa cheia de produtos roubados. O criminoso sai pelo portão da frente e vai embora. Neste outro vídeo, na região central de São Paulo, uma mulher entra junto com 2 moradores do prédio. Essa tática é chamada de efeito carona, quando um criminoso aproveita a entrada de um morador para ter acesso ao prédio. Pouco depois de entrar, ela volta e permite a entrada de um outro homem.
Segundo a polícia, eles invadiram 2 apartamentos. Existe um aumento de fluxo de pessoas e existe também, infelizmente, um natural relaxamento das pessoas por conta da época. E é justamente na época que a gente não pode relaxar, porque os criminosos aproveitam a desconexão para agirem, principalmente quadrilhas que invadem condomínios. Preocupados com a segurança, muitos condomínios passaram a investir em equipamentos de segurança mais modernos e também no treinamento dos funcionários, para deixar as áreas ainda mais protegidas. A parte de tecnologia agrega muito e complementa, na realidade, o treinamento de pessoas, a própria utilização dos usuários, e não adianta você ter uma das posições que não estejam sustentada, muito bem solidificada. Então você precisa de tecnologia. Além de investir em equipamentos e aprimorar os protocolos de segurança, os moradores também precisam redobrar os cuidados, principalmente na hora de entrar ou sair dos prédios, que têm se tornado alvos cada vez mais constantes de criminosos. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram registrados mais de 4.500 furtos e roubos a condomínios residenciais no estado de São Paulo, uma média de 15 ocorrências por dia. O Roberto, que é síndico de um prédio da Zona Sul de São Paulo, enviou para todos os moradores uma cartilha com dicas de segurança. Não adianta capacitar só o funcionário, ter um sistema parrudo, ter equipamentos e coisas modernas, se o usuário não colaborar e contribuir. A gente guardou para você agora uma história que tem um toque natalino. Um caso que surpreendeu os médicos nos Estados Unidos. Um bebê nasceu saudável após uma gravidez extremamente rara, que ocorre menos de uma vez a cada 1 milhão de gestações. Uma mulher de 41 anos descobriu que estava grávida ao se preparar para uma cirurgia para remover um grande cisto no ovário. Em exames pré-operatórios, os médicos identificaram que o feto se desenvolvia fora do útero em uma condição extremamente rara. Durante o mesmo procedimento, a equipe médica realizou o parto e fez a remoção do cisto. A mãe passa bem e o bebê está saudável. A gente fica por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje completa no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com o Cine Record Especial, Milagres de Jesus, o filme. Não perca! Uma boa noite e um Feliz Natal. Viva Jesus! Feliz Natal! Até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.